Olá, olá, oi, oi Andressa, seja bem-vinda. Vamos chegando para mais uma live aqui do Senhora de Si. Deixa eu arrumar meu celular aqui que tá meio que escorregando. Peraí. Olá, sejam todos bem-vindos. Então, estamos aqui, vamos realizar mais uma live no Instagram do Senhora de Si, nesse projeto lindo, onde nós contamos com a participação de algumas profissionais, algumas mulheres muito interessantes e com muito conteúdo bacana para nos entregar. E hoje nós estamos aqui para falar, porque para nós sermos senhoras de si, nós precisamos cuidar do nosso corpo. E para cuidar do nosso corpo, nós precisamos ter uma alimentação saudável. E então, para falar com a gente sobre isso, como se organizar para ter uma alimentação saudável, nós vamos ter a participação da nossa parceira, a Thaís Pereira, e ela vem estar falando para nós, ensinando passo a passo. Eu estou aguardando o convite dela para ela poder entrar na live. Thaís, eu vou te chamar, tá? A Thaís é nutricionista e vem nos ensinar. Olá, Thaís! Oiê, Seja e aí? bem-vinda! Obrigada, tudo bem, Luciana? As pessoas estão entrando agora, então Legal, nós vamos ter a nossa conversa hoje, né, sobre alimentação saudável. vamos. E então, Thaís, primeiro eu quero que você se apresente, né? Fale quem você é, o que você faz. Fala um pouquinho de você para nós. Tá bom. Então, eu sou Thaís, sou mãe da Larissa e sou casada, tenho uma filha de 3 anos e trabalho com administração hospitalar, mas para chegar nessa formação eu estudei nutrição e atuei na área de educação alimentar durante mais ou menos 9 anos. E aí depois resolvi estudar administração e trabalhar hoje no ambiente hospitalar, né? E consigo fazer esse elo entre a nutrição e a administração e enxergar as possibilidades de planejamento alimentar para que a gente possa ter uma alimentação mais saudável. É isso. Ótimo. Não está aparecendo a Thaís, a Mara está falando. Mara, entra e daí volta, sai do Instagram e volta novamente, vê se normaliza. Às vezes é a conexão da internet. Mas alguém não está visualizando a Thaís? Eu tô vendo, a Dumara tá falando que ela tá vendo. Ok. Deve ser a internet sua, viu, Mara? Então vamos lá. Thaís, então, você é uma das nossas parceiras, né, do projetos, o lindo projeto Senhora de Si, Sim, e você tem a sua coluna, né, onde fala Nutrindo a Vida, né, o nome da sua coluna. exato. Então, a primeira pergunta, por que você aceitou participar desse projeto, Thaís? O que que você viu nesse projeto? O que que te interessou nele? Por que você disse sim para estar com a gente? Bom, inicialmente o que me interessou foi o nome, tá? Eu achei esse nome muito interessante, Senhora de Si, traz para nós mulheres assim um sentido de segurança, de autoconhecimento. Então, esse nome me chamou muita atenção. E aí, na sequência, refletindo um pouco mais sobre a proposta, sobre os objetivos do projeto, trouxe para mim assim um sentido de ter mais disposição para ser protagonista da minha vida, mais vontade de me comprometer comigo mesma, como mãe, como mulher, como filha, como irmã, como amiga.
na busca mesmo de realização dos meus objetivos pessoais e profissionais também. Então, me trouxe essa força do comprometimento. E aí, assim, falando assim, parece fácil, né? Mas não é, porque ser uma senhora de si, eu vejo assim que é uma tarefa árdua, que exige disposição para eu sair do meu conforto, né? Digamos assim, e olhar para dentro de mim mesma, olhar para o meu jeito de ser e buscar disposição para transformar as minhas limitações em degraus, né? Para que eu possa chegar nesses objetivos. Então, esse foi assim o que me moveu para fazer parte do projeto. Olha, estamos juntas nisso, viu, Thaís? Porque eu não me imaginava fazendo uma live, entendeu? Nem É eu. um desafio e é tão bacana a gente vencer, romper os nossos desafios, né? E ver que É, a gente é capaz e que a gente faz o melhor da gente. E às vezes o melhor pode não ser perfeito, né? Mas a gente faz. E que nem hoje, né? Eu vejo que é um assunto muito importante, né? Falar sobre uma alimentação saudável, como a gente se organizar para isso e como a gente realmente colocar em prática, né? sim. Esse, isso que é tão falado, mas muitas vezes nós negligenciamos, né? Deixamos para depois, ou achamos assim, ai, só hoje, né? Só hoje, Uhum. o famoso só hoje, né? Então, Thaís, então fala para nós, como que a gente começa? Como que a gente faz para poder ter uma alimentação mais saudável? Qual que é o primeiro passo? Então, Luciana, eu vejo que o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente precisa disso, de que a gente precisa trazer a educação alimentar para a nossa vida de alguma forma e começar a refletir também que é necessário reaprender, né? Porque a educação alimentar que a gente recebe, muitas das vezes ela pode ser melhorada, né? Com o passar do tempo a gente começa a conhecer um pouco mais sobre esse tema e começa a perceber que a gente precisa reaprender. E às vezes, reaprender pode ser mais difícil até do que aprender, né? E a partir disso, dessa necessidade de reaprender, da gente reconhecer que precisa reaprender, a gente começa a buscar, de alguma forma, conhecimento, a gente começa a ler a respeito dos alimentos que são mais saudáveis e buscar escolhas alimentares que nos façam bem, né? E a partir do momento que a gente começa a buscar essas opções mais saudáveis, a gente pode ir adiante e entender também que isso precisa se tornar um hábito, né? Então, a educação alimentar, a reeducação alimentar, ela não tem início e fim, né? Eu vou fazer uma reeducação alimentar de 3 meses, ou de 2 meses, ou de 6 meses. Não, ela não começa e termina. Ela é um ato contínuo que a gente pode trazer para a vida da gente. E, e a gente não precisa esquecer da educação alimentar ou da reeducação alimentar aos finais de semana, por exemplo, porque ela passa a se tornar um hábito, né? E para que a gente faça essas escolhas, existem algumas alternativas, né? Algumas dicas que a gente pode lembrar, de que com certeza muitos que estão aí assistindo já devem ter lido, já devem ter visto. Mas, por exemplo, né, a gente pode refletir sobre aquilo que a gente consome, né? E buscar dentro disso qual é a origem dos alimentos que a gente está consumindo. Como esse alimento foi feito? O que foi utilizado para preparar esse alimento? E claro que quando a gente começa a pensar que tem ingredientes, ler o rótulo, por exemplo, e ver que tem ingredientes que a gente nem conhece, que a gente nem sabe o que é, então a gente já tem que ligar o sinal de alerta. Então, uma das coisas que eu procuro fazer é saber o que eu estou consumindo. E para isso, o caminho mais fácil é sempre escolher os alimentos naturais, os alimentos in natura. Então, quando a gente está escolhendo o alimento in natura, com certeza a gente já está escolhendo melhor do que um alimento embalado, que contém ingredientes que sequer nós sabemos o que é,
né? Os conservantes, os corantes, os acidulantes, os emulsificantes e todos esses nomes que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, né? E Sim, sim. então, para mim, esse é o primeiro passo, sabe? Esse é o primeiro, esse é o pontapé, o reconhecer, o querer e a busca pelos alimentos in natura. Acredito que essa tríade pode abrir as portas para que a gente dê início a esse caminho da reeducação alimentar. Sim, porque você falou uma coisa eu acho que é fundamental, né, Thaís? É a mudança de hábitos. Sim. E assim, e essa questão que você falou, né, do final de semana, assim, eu falo porque eu estou falando de mim, né? É Uhum, uma constante isso, de buscar é, começar algo e daí logo parar. E uhum, geralmente para porque tá com fome e aí come o que está pela frente, né? uhum. Ou seja, o que está mais fácil, disponível, né? Sim. Uma coisa que não é saudável. Então, assim, como fazer, Thaís? Qual que é o caminho para a gente poder se organizar para não cair nisso, né? De realmente se reeducar e sentir bem com o alimento mais in natura. Sim. Porque são hábitos que, vamos dizer assim, são anos e anos comendo coisas que a gente sabe que não é saudável, né? Muitas das Uhum, vezes. E uhum. aí, como mudar isso? Você concorda que seja uma coisa radical ou pode vir devagarinho, colocando hábitos pequenos? Como que é a sua visão nesse sentido? Você acha que funciona se for devagarinho? Com certeza, eu acho que funciona sim, até porque para que o hábito ele se torne um hábito, né, ele acontece dia a dia. Então, se a gente pisar na bola, o mais importante para mim é a gente conseguir entender que o deslize aconteceu e de agora em diante eu vou seguir o meu propósito, o meu objetivo. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: ah, hoje eu comi um alimento não saudável, um doce, sei lá, um chocolate, algo que eu sei que não faz bem para mim. Bolo. Um bolo, Uhum. isso. Quem não gosta, né? De vez em quando, a Uhum. alimentação ela tem esse objetivo também de trazer prazer para as pessoas. Então, não dá, eu vejo que não dá para ser assim tão radical, mas eu vejo o seguinte, que não é porque eu comi um brigadeiro hoje após o almoço que eu preciso comer outro e outro, e na janta eu preciso comer um outro alimento que não é saudável, porque de manhã, lá depois do almoço, eu comi o brigadeiro. Então, deslizou, voltou. Passou o deslize, beleza, bola para frente, vamos recomeçar, vamos dar sequência naquilo que eu tracei como objetivo de reeducação alimentar. E aí, algumas pessoas acontece isso de ficar num período assim, né? Ah, hoje eu pisei na bola, amanhã eu vou pisar na bola também. E aí o que acontece? A segunda-feira eu começo de novo, né? Aí vem aquele É. lance da segunda-feira eu começo de novo. Então daí a pisada na bola foi na quinta. Então daí Sim. ela acontece de novo na quinta, na sexta, no sábado, no domingo para recomeçar na segunda. Então é isso que não precisa, sabe? Então pisou na bola, beleza. A próxima refeição voltou. Então, esse é o Sim. ponto. É isso que vai trazer para o dia a dia a educação alimentar. É a gente se permitir errar, porque somos seres humanos, não vou dizer nem errar, né? Acho que a gente se permitir extravasar ou consumir alguma coisa que a gente sabe que não é saudável, e depois disso Sim. voltar, né? Isso caracteriza um comportamento de educação alimentar. Sim. Então, Thaís, E aí, agora as pessoas, né, nessa época de quarentena, a maioria das famílias estão em casa, né? Então, sim. como que essa questão da lista de compras, ela é realmente importante? Como que a gente faz para se organizar, para ter os alimentos saudáveis em casa? Qual que é a sua, o que você orienta, gente? Então, eu até ia entrar dentro desse assunto porque você estava dizendo, né, a respeito de a gente, como que a gente pode consumir mais alimentos in natura e tal. Então, um ponto-chave que eu vejo para alimentação é o que a gente compra, né? Sim. Então, aquilo que a gente tem em casa, aquilo que a gente tem na bolsa, aquilo que a gente tem fácil acesso para consumir,
é aquilo que a gente vai comer mesmo. Então, É. a organização é a chave para o sucesso na educação alimentar. E a organização daquilo que eu vou comprar. E quando eu falo em organização daquilo que eu vou comprar, tem tudo a ver com a lista de compras. O que a lista de compras ela pode se tornar? Uma ferramenta para poder facilitar esse processo. Então, como fazer uma lista de compras? Primeiramente, eu preciso saber o que eu tenho. Né? Então, vamos lá, deixa eu abrir minha geladeira. O que é que eu tenho aqui na minha geladeira hoje que eu posso fazer, que eu posso consumir? Anotar o que eu tenho para saber o que eu não vou comprar. E, e aí, dentro disso, identificar as necessidades daquilo que eu preciso trazer para minha geladeira, comprar. Vamos lá, então vamos fazer a lista. Tá, qual que é a premissa da educação alimentar? Aumentar o consumo de alimentos in natura, ou seja, vegetais, frutas e alimentos que são preferencialmente assim, que não passam por grandes processos industriais, né? Alimentos pouco processados. E Sim. aí então eu preciso anotar, saber o que eu vou comprar. E aí, dentro disso, a gente também precisa pensar que existem vegetais que são mais perecíveis do que outros. E aí, então, a hora que eu chego no mercado, eu preciso ter esse olhar de comprar aquilo que eu vou consumir, de comprar aquilo que eu pretendo consumir para ter uma alimentação mais saudável e também para comprar aquilo que eu não vou jogar fora, que eu não vou deixar estragar na minha geladeira. Né? Então, para Sim. isso, a lista de compras ela é essencial. E um outro ponto, antes de chegar no mercado com essa lista, é a gente não ir ao mercado com fome. Né? Porque Ai, se a gente chegar com verdade, fome no verdade, eu já mercado, fiz. a tendência de pegar ali o pão de queijo na padaria é fatal. Vou Então, comprar todos os salgadinhos e bolinhos e e chocolatinhos e tudo mais. isso. Então, a lista de compras ela faz com que a gente consiga economizar tempo, faz com que a gente consiga economizar dinheiro e faz com que a gente consiga alcançar o objetivo de comprar alimentos mais saudáveis para que a gente possa consumir. E uma dica também para que a gente possa trazer mais esses alimentos in natura para nossa casa é aprender a prepará-los, né? Então, acho que esse talvez Thaís, seja. só um Sim, pouquinho, voltando um pouquinho. tá. Então, a pessoa já não pode fazer a compra do mês e comprar as verduras e frutas, né? Porque acaba perdendo, né? Bem lembrado, Como que você orienta? bem lembrado. É importante. Tá bom o áudio? Como é que tá? Tá dando para me Tá, ouvir bem? para mim tá um pouquinho baixo, mas É, tá bom. O pessoal tá ouvindo. Só um pouquinho, Thaís. tá. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode mandar aqui no chat, que eu só vou aguardar ela aí respondendo, aí eu passo para ela, ela vem responder as perguntas, ok? Podem participar e manifestar aqui, ok? Pode continuar, Thaís. Tá. Então, voltando à questão da periodicidade, né, das compras, é, eu vejo da seguinte forma, eu procuro fazer assim na minha casa, eu fazer uma compra mensal e aí eu consigo comprar aqueles alimentos que duram mais e depois eu procuro fazer uma lista quinzenal. Principalmente agora nesse período de pandemia, é importante que essa lista não seja assim para menos tempo, né? Então, se a gente conseguir se organizar Sim. para comprar de 15 em 15 dias, já está legal. A gente consegue alimentos vegetais, inclusive, frutas, que têm essa durabilidade. E aí a gente consome os folhosos primeiro, né? Aí depois a gente parte para os vegetais. Agora, dependendo da família, é necessário comprar semanal mesmo, né? E aí precisa desse abastecimento, né? Dos alimentos que são perecíveis, principalmente para a gente que está buscando consumir mais alimentos, como as frutas, as verduras. Mas quinzenalmente, nesse período, acredito que seja um bom tempo, né? Para que a gente consiga abastecer aí a geladeira. Então, isso Sim. realmente é importante. Pensar nessa Thaís, periodicidade para a gente sempre ter outra alimento coisa, você fresco. falando do. Você concluiu, perdão. Sim, concluí. Você falando de preparar, né? Uhum. Há uns tempos atrás, eu comprava, eu ia e falava, ai, vou ser mais saudável. Aí comprava um monte de fruta, de legumes diferentes, legumes, verduras.
Aí colocava lá na geladeira. Quando eu via, eu perdia tudo e não fazia, porque não tinha criatividade, não imaginava, ai, o que que eu vou fazer com essa abobrinha, sabe? Agora que eu tô aprendendo, sabe? Porque eu comecei a pesquisar e comecei a aprender a fazer as coisas, né? Mas Sim. antes eu fazia muito isso, sabe? Perdia, aí dava uma dor no coração, ter que jogar fora, mas tinha Uhum. passado, né? Não dava. Então, assim, o que que você pode trazer para nós? Assim, até a Sheila falou aqui, ela quer aprender dicas de como preparar. O que você pode Certo. trazer para nós? Até É, para não bom, perder o alimento com tanta facilidade, né? Esses alimentos uhum, perecíveis. sim. Aí dentro disso a gente começa a entrar no universo da gastronomia até um pouco, né? Assim, da parte prática, né? Podemos dizer. E, bom, dá para fazer muita coisa. É uma alternativa em relação a preparo, né, que eu estou dizendo, mas uma alternativa em relação à questão de não deixar perder é utilizar a técnica de congelamento, tá? Congelar os alimentos é vida, então, assim, vale super a pena. Eu faço em casa, faço muito, não é pouco, com carne, com feijão, com vegetais, eu faço muito. Então, essa é uma dica. E a gente ter vasilhames adequados também, acho que é um investimento que vale a pena fazer no momento certo, para a gente poder ter aonde guardá-los. Vasilhames que sejam transparentes para a gente enxergar o que tem, porque muita gente guarda e às vezes não sabe nem o que tem no pote. É Então, isso mesmo. acontece muito. E Acontece. né? Então, a técnica de congelamento é uma das dicas, tá? Que eu quero registrar. E em relação ao preparo, que a Sheila falou, né? Que ela quer dicas de como consumir os vegetais, é isso? Bom, Eu- deixa eu ver como que foi a pergunta dela. Pode ir falando, vai tá. falando. O que que eu procuro fazer? Eu sou muito antenada com receitas na internet. Hoje tem assim diversos profissionais assim que dão dicas muito legais para que a gente possa usar os temperos, né? Então eu acho que para a gente melhorar o paladar, melhorar o sabor dos vegetais, a gente precisa de usar desse recurso. E é mais uma forma de consumir produtos saudáveis, porque muitos temperos têm muitos nutrientes também que fazem bem. Alho, cebola, cebolinha, sálvia. Eu moro em apartamento e eu tenho aqui uma mini horta. Então, tem sálvia, tem alecrim, tem manjericão, tem orégano, tem tomilho, tem hortelã, tem cebolinha, tem coentro. Então, esses temperos fazem toda a diferença. E algo que a gente também precisa um pouco assim de virar a chave nesse conceito de alimentação saudável é a gente não ficar contando calorias daquilo que a gente está consumindo. Então, dentro disso, a gente pode pensar que existem gorduras que são também saudáveis e que podem nos ajudar nas técnicas de preparo dos alimentos. Então, por exemplo, fazer uns vegetais na manteiga, temperados com alecrim, com tomilho, com orégano, com manjericão, e isso ajuda muito a fazer com que o vegetal ele se torne mais palatável, para que a gente possa consumir o alimento, não assim com aquela sensação de que, nossa, eu preciso comer isso. Não, eu vou comer esse vegetal preparado por mim e tá uma delícia. Então a gente começa a trazer essa questão da culinária, da gastronomia para dentro da alimentação saudável. E é só assim que a gente consegue manter o hábito, gostando daquilo que a gente está comendo. Então, isso é fundamental. Por Sim. isso que desenvolver o gosto por cozinhar é, foi algo assim que trouxe para minha vida mais forte ainda a alimentação saudável, de saber que eu posso fazer preparações que são gostosas, que meu marido vai comer e vai gostar, e que também são saudáveis. Ótimo. E porque você tem uma filhinha pequena, né, Thaís? E Sim, você cuida da alimentação dela também? Você cozinha para ela? Como que é a sua rotina? Porque você trabalha também, né? E mesmo nessa época de pandemia, você está trabalhando, porque você trabalha no hospital, né? Linha de sim. frente. E como que você se organiza para tudo isso, para conseguir manter essa alimentação saudável na sua casa? Então, tá dentro um pouco disso do que eu falei, né? Então, assim, é muito isso que você disse. Atualmente, a minha rotina de trabalho tem exigido um pouco mais em função da pandemia. Então, eu tenho trazido, assim, com mais força essa questão da organização. Então, assim, o que eu vou Sim. comprar,
quando eu vou comprar, o que eu vou preparar, de que forma eu vou preparar, justamente para poder oferecer alimentos saudáveis para minha filha, né? Para o meu marido também, para nós, para todos nós, para mim Sim, também. sim, sim. Então, que eu procuro fazer, né? Deixar tudo pensado, aquilo que eu vou fazer durante a semana. Você faz um cardápio semanal, então, Thaís? Não, Você formalmente eu elabora um cardápio? não elaboro um cardápio. Eu tenho mais ou menos em mente pela lista de compras. Então, por exemplo, eu vou fazer um purê de abóbora. Ah, então eu vou comprar uma carne moída porque eu acho que vai ficar legal, vai combinar com o purê de abóbora. Ah, eu vou fazer, por exemplo, uma cenoura assada, né, temperada, e aí esse dia que eu vou fazer a cenoura, eu acho que fica legal com frango. Então eu procuro fazer dessa forma. E Sim. então eu já vou Não é meio nada que. engessado, né? Porque a gente fica com Não, medo de, ai meu Deus, agora eu tenho que comer isso, né? Como se fosse isso. uma dieta. Não é Não, uma não faço dieta, assim. não, né? Não. Eu vou fazer feijão preto, por exemplo, eu já gosto de ter em casa uma couve para poder fazer a couve cortada fininho, refogada. Mas eu venho desenvolvendo essa habilidade de poder oferecer isso para minha filha, porque ela está numa fase que ela recusa os vegetais. Então, o caminho, Hum, falando disso, né, porque você tinha falado anteriormente, então ela tá nessa fase de recusar os vegetais de uma maneira assim persistente. Então, uhum, o que eu venho procurando fazer nesse sentido específico é principalmente ser um exemplo para ela. Então, o que eu percebo? Que ela observa, porque ela pergunta para mim, mamãe, por que você não vai comer o arroz e vai comer só a salada e a carne? Então, assim, durante algumas refeições que eu não coloco arroz e feijão no meu prato, que eu coloco a salada, os vegetais cozidos e a carne, ela me pergunta. Então, ela tá vendo aquilo que eu estou consumindo. E é uma forma de sensibilizá-la, né, para poder querer consumir aquilo que eu também consumo. Então, ela tá vivendo essa fase agora. E anteriormente estava mais fácil, né, quando ela era menorzinha, que aí ela não escolhia tanto. Mas eu vejo que esse sim. dar o exemplo para os filhos é um aspecto importante para que eles desenvolvam essa vontade de querer consumir o alimento. E aí, no momento certo, eu quero usar umas estratégias mais fortes, né? Digamos assim. Ah, eu ainda, a minha filha está com 14 anos, né? Uhum, Olha, para ela comer salada, e eu como, sabe? Eu como, eu uhum, gosto de legumes, de saladas, eu gosto de todas as coisas. Eu gosto de tudo. Eu falo meu problema é que eu gosto de tudo. Mas uma das coisas, Thaís, você me fez lembrar, sabe do quê? Uma vez eu fui uma nutricionista e quando ela falou para mim, porque eu falei que eu gosto de café, né? Bebia muito uhum, café. Na época eu bebia uhum. muito mais do que hoje. E aí ela falou para mim, bebe ele sem açúcar. Para mim aquilo foi assim, eu falei, não, impossível, impossível beber um café sem açúcar, né? Uhum. Aí ela, tá, então usa o adoçante, só que eu não gostava do adoçante. Acabei voltando a beber o café com açúcar. E agora, uns tempos atrás, por isso que é importante a informação, né, Thaís? E essa questão que você falou no início, né, do propósito, né, de você realmente sentir esse propósito de que você quer ser mais saudável. Então, Uhum. nem que seja num pequeno hábito, né? Aí eu pesquisando sobre isso e vendo, né, de o que o açúcar causa, né? Aí eu falei, eu vou experimentar. Eu dei Uhum. essa abertura de experimentar o café sem açúcar. E olha, é possível. Hoje eu estou bebendo café sem açúcar. Ai, que E coisa boa. assim, e não me matou, entendeu? Eu continuo bebendo café da manhã, só que é sem açúcar. Então, assim, são hábitos. Aí eu penso assim, bom, pelo menos nisso, né, eu não estou ingerindo açúcar. Sim. E eu acredito muito nisso, né, que são as pequenas coisinhas que a gente vai mudando. E isso que você falou também da questão das compras, né? Hoje eu faço isso, essa questão de você olhar, ver o que tem e o que realmente precisa comprar, né? E Uhum. usar, que nem tem vezes que eu espero para ir no mercado a hora que realmente eu terminar com o que tem na geladeira ali dessa parte de legumes, de verduras, porque aí eu fiz o curso de Cozinha Brasil aquela vez, né? Aham. E fala muito disso, né? De você reaproveitar bem o alimento, de usar todo o alimento. Eu acho isso muito importante, né, nos dias de hoje, que e economiza dinheiro, né, Thaís?
Sim, com Que você certeza. trabalha com administração, você sabe, né? O quanto isso é importante, né? Que no Sim. final do mês a conta é diferente. Eu passei por esse desafio também de conseguir consumir o café sem açúcar. E realmente exige um pouco de. Um pouco não, né? Exige persistência da gente nesse sentido mesmo. E é possível, tanto que a gente passa a não gostar mais do café adoçado, né? Não sei se você sentiu isso. É, não, agora eu não consigo beber, porque fica muito forte, Aham, né? eu Porque também. o café sem açúcar, você sente o sabor do café. Do café, E aí exatamente. você não bebe tanto também, né, Thaís? Sim, Eu não é. bebo mais que eu bebia antes. A Uhum. Eu verdade é confesso que essa, né? é, Porque o açúcar parece viciante, né? né? Eu gosto bastante de café, inclusive do sem, assim, eu bebo sem açúcar também, né? Então ainda não, eu confesso que eu tomo assim com uma certa frequência, sem açúcar. Sim, Mas eu quero sim. aproveitar esse gancho e dentro daquelas dicas ali iniciais, né? Uma a que eu enfatizei muito foi a questão do consumo dos alimentos in natura. Então, na mesma Sim. medida que nós podemos buscar esse consumo dos alimentos in natura, principalmente dos vegetais, na mesma medida tá reduzir ao máximo o consumo de açúcar. Porque o açúcar ele não traz benefícios para a nossa saúde, muito pelo contrário, ele tem somente calorias vazias e que não assim, gera um processo de um vício, né? Um ciclo vicioso no nosso organismo. E cada vez dá mais vontade de consumir, cada vez dá mais vontade de consumir. Então, esse desafio de reduzir o consumo de açúcar vale a pena realmente para quem está buscando uma alimentação mais saudável. E aí, lá na lista de compras, corta o açúcar da lista, que já fica mais fácil. E a gente pode utilizar outras alternativas, né? Quando for necessário adoçar alguma receita, alguma coisa que a gente for preparar. Mas a gente pode também usar dessa oportunidade da redução do açúcar para buscar conhecer mais o sabor real dos alimentos. Né? Se esforçar para consumir o alimento sem estar adoçado, para que a gente, com o passar do tempo, devagar, que não vai ser de uma vez, a gente passa a É. gostar do alimento com o sabor que ele realmente tem, sem necessitar de realçar o sabor dele com açúcar. Porque Thaís, eu tenho muita dificuldade, eu gosto mais do sal do que açúcar. E eu Uhum, percebo que ainda mais quando eu bebo pouca água e consumo muito sal, uhum, eu gosto da comida salgada, entendeu? Quer me tirar, deixar eu comer pouco é fazer uma comida sem sal, entendeu? uhum. Então, o que que eu faço? Como que eu posso substituir para poder diminuir esse sal que eu coloco na comida? Ah, daí a gente vai voltar na tecla dos temperos. Como que eu faço na minha casa? Eu já compro uma quantidade maior de alho. Eu até tenho um fornecedor aí de alho que já me fornece descascado. E aí, então, eu processo uma quantidade de alho com azeite, uma quantidade de sal e deixo ali na geladeira para a hora que eu for preparar carne, arroz, feijão, algum vegetal. Eu já deixo ali no jeito. E complemento esse tempero feito com alho com esses outros temperos que eu te falei, porque eles também trazem um sabor agradável para o alimento. E aí eu posso citar vários, né? Como eu falei antes: alecrim, Uhum. orégano, manjericão, tomilho, louro. Se você tiver a possibilidade de ter esses temperos in natura, eles deixam o alimento muito mais saboroso do que o tempero desidratado. Claro, né, que Sim. é, é, se não tiver opção, né, usa o desidratado mesmo, sem problemas. Não dá, é melhor o feito do que o perfeito, né, como dizem. Então, Sim. mas tem opções de temperos que podem melhorar muito o sabor de diversos alimentos sem a gente adicionar tanto sal. Mas é possível utilizar o sal também, mas é claro que a gente tem que buscar sempre esse caminho da moderação, né? Para que a gente tenha realmente uma alimentação saudável sem tantos excessos. Agora, um alimento que você falou do sal, eu lembrei de um alimento que para mim tem que ter sal, que é o ovo. E eu quero também reforçar como dica, né, para quem está aí buscando a educação alimentar, a alimentação saudável, o consumo, aumentar o consumo desse alimento. Porque quando a gente fala de alimentação saudável, de reeducação alimentar, a maioria das pessoas pensam naquilo que elas precisam excluir da alimentação, né? Então a gente Uhum. também pode enxergar
esse caminho da reeducação alimentar como uma oportunidade da gente incluir novos alimentos. Então, vamos pensar numa alimentação saudável inclusiva. E dentro disso, eu convido os que estão assistindo, a quem ainda não tem esse hábito, de aumentar o consumo de ovos, porque os ovos, o ovo ele é um alimento completo. Né? Durante décadas, a gente viu diversas discussões sobre o ovo, no sentido de que ele pode ser ruim ou não. Então, hoje já existem assim diversas pesquisas, já está consolidado isso na comunidade científica, dentro daquilo que eu tenho lido, que o ovo é um dos alimentos mais completos que existem e que pode contribuir para que a gente tenha uma alimentação saudável, pode contribuir para aquelas pessoas que estão dentro de um processo de emagrecimento. E existem diversas formas da gente preparar o ovo. Eu mesma costumo fazer aqui em casa de manhã ovos mexidos praticamente todas as manhãs. Não foi fácil também trocar o pão pelo ovo, foi um processo lento, mas que deu certo. Inclusive minha filha come de manhã, belezinha. Meu marido também come, gosta. E então essa é uma oportunidade aí da gente incluir esse alimento e pensar também em utilizá-lo de outras formas, né? Eu mesmo às vezes faço um omelete para complementar o almoço, ou uma tortilha, faço mingau e aí eu coloco o ovo também, dá certo, fica gostoso, não fica aquele gosto desagradável que muitas pessoas sentem. Então, acho que vale a pena citar esse alimento que é tão completo e que faz tão bem para a nossa saúde. Olha, e a vantagem da minha filha é que ela ama ovo, Thaís. Então, todos os dias aqui em casa a gente come ovo. Que No café bom. da manhã, principalmente, e às vezes na janta. E às vezes até a gente substitui a carne na hora do almoço com ovo, A gente né? também. Então, nós, assim, porque desde que o Alessandro teve aquele problema de saúde, né? Então, Uhum. ele cuida com o consumo de carne vermelha, principalmente, né? Então, ele procura equilibrar, não come todos os dias, alterna, né, os dias que come carne. Então, tem dias que a gente substitui com um ovo. E olha, sustenta, né? Não faz, Sim. porque aquilo que você falou no início, Thaís, tem muito a ver, né? Essa questão do reaprender. Porque às vezes a Uhum. gente aprendeu umas coisas assim em casa, né? A cultura de que a gente precisa comer aquele pratão cheio, né? Uhum. E não é bem assim, né? Não Não, é. não precisa de tudo isso. Ou precisa de 2 bifes para sustentar. Uhum. A gente vem aprender, a experiência vem chegando, a gente vem aprendendo que não precisa de tudo isso, né? Sim. Então, Thaís, eu quero que agora você pode dar as suas considerações finais, falar para nós, assim, se quiser fazer um apanhado do que você trouxe para nós. E, e é isso. Daí a gente se despede. Tá Tá bom. chegando no horário. Tá. Vou falar só mais um detalhezinho que para as pessoas que ainda não gostam tanto de cozinhar, porque eu adoro, né? Então é diferente para quem não gosta. Existem diversos vídeos na internet. Então assistam esses vídeos. Buscando esse caminho aí dos alimentos in natura, dos vegetais, dos ovos, porque tem muita coisa boa e fácil de fazer. E se organizem para fazer, façam uma lista de compras, porque com ela fica mais fácil que vocês tenham em mãos assim os alimentos que são saudáveis. Tentem, né? Porque eu acho que é importante isso, a gente buscar incluir esses alimentos e buscar trazer esses conceitos para a vida da gente. E não desistam no primeiro escorregão, né? Porque, como eu falei, se escorregou, só volta que vai dar tudo certo. Levanta e vai de novo, né? Exatamente, não deixa para segunda-feira. Isso Acho que é mesmo. isso, Luciana. Foi muito bom conversar com Thaís, você, falar um pouquinho mais eu que desses assuntos que eu gosto. agradeço a sua participação nesse projeto, Senhora de Si, que vem assim trazendo bons conteúdos para muitas mulheres, né? E homens também, viu? Nós temos alguns seguidores homens Legal. e que sejam assim, que consiga chegar no coração das pessoas e que com essa live, se a gente conseguir mudar, né, uma coisinha, colocar em prática, já faz diferença, né, Thaís? Sim, com Então, certeza. muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar participando desse projeto, viu? Imagina, eu que agradeço. E, e agradeço também a participação de todos aqui nessa live.
o tempo passou rápido, mas assim, foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Valeu, obrigada, Luciana. Um beijo. Tchau, tchau, Beijo, gente. tchau.